para redação de medicina, né? E aí gravou só a minha voz. Olha que caos. E a tela ficou toda preta, né? Como se eu não tivesse com a câmera ligada. E a câmera que estava ligada era do quadro. Então imagina. Ai, foi horrível. Aí eu provavelmente vou ter que dar essa aula de novo, porque, enfim. Aí tomara que dessa vez dê certo, porque tem gente que sempre vê a aula depois. Bom, vamos lá, galera. Espero que vocês tenham passado a semana bem, tá? Eu tô com o olho meio assim porque eu vi o vídeo de cachorro, aí eu chorei só um pouquinho. Mas o meu rímel é a prova d'água, então ele ficou intacto. Só deu uma manchadinha aqui, depois eu tirei, mas deu tudo certo. Ai, Senhor, eu não tenho estrutura para vídeo de cachorro. Aí eu temo. Não tem? Quando você vai e abre o Instagram, aí você vai abrir um vídeo, aí tem um cachorro. Aí tem um cachorro, aí tem a música. Não tem aquela música emocionante, tipo Whitney Houston, assim. Aí eu falei, o cachorro vai salvar uma criança. O cachorro vai ser maltratado e depois vai pagar com amor. Entendeu? Vai acontecer alguma coisa que eu vou chorar. E eu insisto em ver, né? Não obstante, né? De eu saber o que vai acontecer. Aí, enfim. Aí era um vídeo do cachorro que a mulher desviou. Acho que a mulher estava de moto. E aí desviou do cachorro para não atropelar ele. Aí a mulher caiu. Vocês viram esse vídeo? Aí a mulher caiu e se estabacou toda. Aí teve que chamar a ambulância e o caramba. Aí o cachorro que ela salvou ficou deitado do lado dela, velho, enquanto ela estava sendo cuidada pelos paramédicos, entendeu? Aí eu te pergunto, como uma pessoa normal, que eu me considero, vou manter a postura diante disso? Não tem como. E aí foi isso aí. Bom, galera, vamos lá. Enquanto as pessoas chegam, temos 11 pessoas aqui, temos 20 e poucos alunos, mas acho que a gente nunca vai chegar no nosso número máximo, porque muita gente assinou o curso para assistir depois, né, para assistir a aula gravada, mas a gente sempre inicia as nossas aulas com algum babado, assim, mas depois a gente sempre vai discutir o tema da semana, caso a gente. Ai, peraí, muita gente. Ok. A gente sempre discute rapidamente o tema da semana, caso a aula não for de tema, né? Vai ter vezes que a aula vai ser só para discutir um determinado tema. Mas hoje a gente vai falar de introdução, né? Ou e um pouquinho do desenvolvimento já. Então, tendo isso em vista, a gente vai, uns minutinhos iniciais, eu vou orientar vocês sobre o tema da semana. Já postei no grupo, tá? O PDF do tema, que é sobre sedentarismo juvenil. Isso é um ponto muito importante da gente fazer esse recorte temático, tá? E depois a gente parte de onde a gente parou para o slide de introdução. Quando acabar o slide de introdução, eu vou para o quadro continuar falando de introdução, porque eu vou falar com vocês de modo prático, vou fazer uma introdução junto com você. Graças a Deus, eu acho que o Daniel não está aqui, porque ele ia me julgar. Eu vou passar uma estrutura não pronta, tá? Não acha que isso é modelo pronto de introdução, porque você vai sempre adaptá-lo com a citação, enfim. Um modelo, um esqueleto de introdução que você pode seguir, tá? E eu acho que para quem tem a dificuldade de fazer uma introdução, seja quem for, não só os alunos do IFES, pode usar, tá? Porque, cara, não tem jeito. Tem gente que não tem facilidade em redação, né? Mas tem que aprender a fazer. Então, eu sigo para um modelo mais fácil, eu me adapto a essa pessoa, né? Igual, por exemplo, em matemática e tal. Eu, por exemplo, eu não aprendo química de jeito nenhum. Eu tenho uma deficiência muito grande em química, eu não sei por quê, né? E tá tudo bem. E tem gente que não vai conseguir desenvolver muito bem em redação, porque é uma coisa que trava ele, é uma coisa que ele
tem dificuldade com palavras, com escrita, com memorização da estrutura, enfim. Então, por isso que eu dou essa alternativa de um modelo semi-pronto, para que essas pessoas que não têm a destreza de fazer um novo texto toda vez que tiver um tema, possa recorrer a esse modelo também, beleza? Mas é aquilo. Se você já sabe fazer redação, se você já está pegando o jeito, você que já viu redação antes, e consegue tirar uma boa nota, não tendo modelo pronto nenhum, siga nesse caminho, tá bom? Não se amarre. Se você já sabe fazer de uma forma mais livre, continue fazendo dessa forma mais livre. Beleza? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o tema da semana, que é sedentarismo. Olha só. Galera, importantíssimo. Você não vai falar. Deixa eu colocar aqui e fixar isso. Deixa eu mudar de tela. Galera, muito importante é o recorte temático, que é o seguinte: você não vai falar apenas de sedentarismo. Anota o que eu estou te falando para você fazer o tema da semana. Coloca aí, tema da semana, sedentarismo. De boa? Quando você for fazer o seu tema de sedentarismo, você tem que focar nos jovens. Jovens. Não na sociedade no geral. Então, toda vez que você for falar de sedentarismo, você tem que frisar no seu texto que você está colocando sedentarismo no segmento juvenil. Tranquilo? Adolescentes, jovens, né? Crianças, jovens e adolescentes. A gente pode embarcar tudo isso, tá? Então, galera, muito cuidado. Porque, por exemplo, se o seu parágrafo falar de sedentarismo no geral, porque pessoas mais velhas não saem de casa, porque não sei o que e tal, você não vai fugir do tema, porque você está falando de sedentarismo, mas isso se chama tangenciar. Ou seja, você não tocou exatamente naquilo que o Enem queria, né? Naquilo que o tema queria. Então, toda vez que você for falar do sedentarismo, vai ter que pensar sempre que é o sedentarismo nos jovens, tá? Jovem, 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 adolescente, criança, beleza? Isso é muito importante. E aí, você, como todo tema do Enem, você tem que buscar causas para o sedentarismo. Então, sedentarismo juvenil no país. Qual é a causa? Quem ainda não sabe muito fazer a redação do Enem, relaxa que eu vou explicar, né, como é que faz o desenvolvimento e tal. Então, olha só. Quais são as causas do sedentarismo juvenil? Ou seja, por que que os jovens hoje são sedentários? E aí? Alguém tem algum palpite para me falar do porquê que os jovens Por que que os jovens hoje, do século XXI, são sedentários? Passam muito tempo dentro de casa, nos eletrônicos? Exatamente, Aline, muito bom. Então, a primeira causa, vou até anotar no chat aqui, você vai anotar aí no seu caderno para você fazer a redação depois. A primeira causa é uso dos eletrônicos para os afazeres diários. Primeira causa, tá? Porque aí você vai colocar isso aí no seu desenvolvimento 1, mas guarda porque a gente vai usar para a aula de hoje. Galera, você pode seguir a linha de raciocínio? Você pode seguir a linha de raciocínio do seguinte: antigamente, você saía de casa normalmente para fazer as suas atividades diárias, né? Você ia para casa, você saía de casa para ir ao banco, você saía de casa para ir na padaria, você saía de casa para ir ao restaurante, você saía de casa para ir para o seu cursinho de redação. Inclusive, né? Inclusive, você saía de casa para fazer o seu cursinho de redação. E hoje, você não sai mais de casa. Já vamos pensar nisso? Emanuele, você também é uma das causas do sedentarismo? Aí você tocou num ponto delicado.
Eu estou promovendo o sedentarismo juvenil? Acho que sim. Mas vai fazer sua academia, tá? Vai correr uns 2 quilômetros aí. Que não é por causa só do curso de redação que você não sai de casa, não, tá? Você não vai me enganar, não. Conjunto de fatores. Então, antigamente, os afazeres diários, eles tinham que ser feitos fora de casa. E hoje você faz tudo pelo telefone. Eu acho uma delícia. Mas, querendo ou não, bom ou não, isso causa o sedentarismo nos jovens. Alguém tem uma outra causa do sedentarismo nos jovens? Pode ser também ligado à tecnologia, tá? E aí? Vou dar alguns segundos para vocês. Não? Ok. Outra coisa que vocês podem colocar como causa do sedentarismo, galera, é o seguinte: você pode falar que hoje as redes sociais são muito mais atrativas do que uma atividade física. O uso da rede social, o uso da rede social é incentivado o tempo inteiro, mas da atividade física não. Ou você simplesmente pode colocar que a prática de atividade física não é incentivada. Você pode colocar outra causa também que é super atual, a questão da pandemia, galera. A questão da pandemia acomodou muita gente, porque durante um grande período não se podia sair livremente de casa, né? E academias foram fechadas. Então, isso, a pandemia, que é mais atual do que isso, não tem como, né? A pandemia contribuiu muito para o sedentarismo, tendo em vista que muitos locais destinados a fazer atividade física foram fechados, e aí essa sociedade se acomodou sem a atividade, tornando ela sedentária. Então, aí você já tem 3 causas do problema, né? Escolha 2 para você colocar no seu texto, uma no desenvolvimento 1 e outra no desenvolvimento 2. Enfim, depois você cria a solução para isso, né? Então, o que a gente pode fazer para que as pessoas não usem tanto o celular para fazer todas as atividades diárias? E o que a gente pode fazer para incentivar a prática de atividade física agora que o mundo está voltando a se reestabelecer numa questão sanitária? Então, sua proposta de intervenção tem que ser em cima disso. Bom, hoje a gente vai fazer um modelo de introdução, porque a gente vai terminar de falar sobre a introdução do Enem, e aí a gente pode fazer aqui no quadro uma introdução sobre o tema da semana, beleza? Inclusive, uma introdução sobre o tema da semana de maneira livre e uma introdução do tema da semana com o modelo pré-estabelecido que eu vou passar para vocês. Beleza? Então a gente vai ter um pouquinho da ajuda do texto motivador. Vamos ler, ver se a gente pode aproveitar alguma coisa dele aqui, né? Provavelmente eu vou usar esse dado. E aí eu, depois de passar a teoria, eu te passo na prática como fazer uma introdução perfeita, uma introdução adequada. Às vezes você vai tentar 2 ou 3 vezes até chegar numa introdução bacana, tá? Mas você vai ver que é a parte que você mais vai conseguir fazer daqui a um mês e vai estar perfeita e não vai ter nenhum comentário assim para você ajustar nada, é justamente a introdução. É a parte do texto primeira que você consegue fazer. E é muito legal essa sensação, tá? E a gente vai devagarzinho. Vamos lá. Deixa eu compartilhar essa via aqui. Galera, na aula passada eu comecei a falar então da introdução do texto dissertativo argumentativo.
Vamos lá. E aí eu falei que a nossa introdução tem que ter essas 3 etapas de informação. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Não tem lá no ensino fundamental que a professora de PDT, de produção de texto, fala com você bem assim, ó, características do conto. Um conto é uma narrativa e essa narrativa tem que ter início, meio e fim. E aí, na introdução da sua narrativa, no início da sua narrativa, no primeiro parágrafo, você tem que falar sempre o espaço, o tempo e o personagem principal. Espaço, tempo. Era uma vez, espaço, num reino distante. Personagem principal, a princesa fulana de tal. Para aquilo ser um conto de fada, você concorda comigo que tem que ter esses elementos obrigatórios? Porque se você começar de uma outra forma sem ser essa, provavelmente vai ser outro gênero, Botafé, não vai ser um conto de fada. Pois é, na introdução do Enem é a mesma coisa. Na introdução do Enem, você tem que ter essas informações aí para ser uma introdução do texto dissertativo argumentativo, tá? Então, como num conto de fadas tem que ter tempo, espaço e apresentação dos personagens da introdução, aqui da nossa introdução do Enem, é obrigatório que você faça uma apresentação geral do tema, que é por meio de uma citação. Depois, você vai contextualizar a parte de contextualizar o tema do Brasil e fechar a sua introdução com a informação da frase de tese. Deu para entender mais ou menos? Então, galera, se você faz um conto de fadas que lá na sua introdução você não coloca o era uma vez, que você não coloca um lugar que é um reino, um palácio, um castelo, e você não coloca um príncipe, uma princesa, né, um andarilho, dificilmente a pessoa vai identificar o gênero. Boa noite, amor. Dificilmente a pessoa vai identificar o gênero ali do seu texto. Tipo, será que isso é um conto de fato? Será que isso é um conto cotidiano? Será que isso é uma crônica? O que será que é? Para não restar dúvidas, portanto, que o seu texto é uma dissertação argumentativa, na introdução você tem que fazer essas 3 etapas de informação. Deu lógica, galera? Então, são essas daqui. E aí, eu mostrei para vocês, professora, como eu começo o meu texto? Opa! Como eu começo o meu texto? Geralmente, você vai começar o seu texto com uma citação. E é uma citação geral, tá? É uma citação geral. Nossa, tá entrando um monte de gente, meu Deus. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Normalmente você vai começar o seu texto com uma citação geral. O texto do Enem sempre começa com uma citação. Um conto de fada sempre começa com Era uma Vez? Pois é. O do Enem é sempre uma citação, galera. E essa citação podem ser várias coisas. Você pode citar a Constituição, você pode falar a definição do tema, você pode colocar o contexto histórico. Ah, professora, deixa eu te perguntar então. Quer dizer que no meu tema sobre sedentarismo, eu posso começar o meu texto citando o que é o sedentarismo? O sedentarismo é tal, 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 tal coisa. Eu posso começar dessa forma? Pode. Você pode começar com a definição do tema. Professora, acabei de pensar aqui. A questão do sedentarismo é questão de saúde e bem-estar, não é? É. Então, eu posso começar a minha introdução com a Constituição Federal, no artigo 6, que fala que é direito de todo mundo ter acesso à saúde e bem-estar? Pode, claro que pode, perfeito. Professora, tá, eu posso começar o meu texto falando sobre uma série que eu vi que tinha um cara que era sedentário, que ele não gostava de praticar atividade física e ele desenvolveu, por causa disso, uma doença cardíaca. Pode, não tem problema, tá? Ou uma alusão literária, enfim, pode começar da forma que você quiser. Professora, eu vi no meu texto motivador
que existe um dado falando quantas pessoas no Brasil são sedentárias. Eu posso começar com essa citação da Organização Mundial da Saúde, falando que 60% da população brasileira é sedentária? Sim, pode, sem problemas. É uma citação válida. Então, no início do seu texto, você faz uma citação que pode ser diretamente relacionada ao tema ou que aborda ele de alguma forma. É mais livre, tá? Então, você começa o texto dessa forma. Pensa numa conversa com seu amigo. Toda vez que você vai falar com ele sobre alguma coisa, sobre algum assunto, você nunca vai direto ao assunto. Você sempre conta o que aconteceu. Por exemplo, é porque eu dei aula para os meninos do terceiro ano disso terça-feira, e eu estou com isso na cabeça, né? Vamos supor que você vai falar Aí já perdi. Deixa eu ver. Aí, no caso, artigos e alusões a filmes e séries iriam substituir a apresentação do tema, né? Essa seria a apresentação do tema, Iago. Essa seria a apresentação do tema de modo geral. Você vai apresentar o tema de acordo com o artigo. Você vai apresentar o tema começando a falar de uma alusão de filme, entendeu? Vamos supor, beleza. Eu estava vendo uma série, agora nem vou citar de novo o que eu falei com os meninos de Linhares, né? Eu vejo a série The Good Doctor, que é sobre um médico que ele é autista. Não sei se vocês já viram. Eu acho uma série muito fofa. A menina é muito fofa. E eu fiz uma redação essa semana, porque eu pratico redação toda semana, sobre o capacitismo frente a pessoas autistas no Brasil, né? E aí eu comecei a citação falando, por exemplo, que na série The Good Doctor, quem conhece sabe, que ele conta a história de um médico que é autista e no início da carreira dele, quando ele começou a trabalhar no hospital que ele trabalha, muitas pessoas duvidaram da capacidade dele ser um bom profissional. Foi isso que aconteceu na trama. E aí, o que eu coloquei? Que de maneira análoga, de maneira parecida com a série The Good Doctor, acontece no Brasil, apesar de ser fora da ficção. Porque muitas pessoas hoje também têm preconceito e desconfiam da capacidade e autonomia de pessoas autistas no Brasil. Entendeu como é que se faz? Como que você usa essa citação? Pois é. Então, depois de você usar a citação, galera, que foi mais ou menos o que, cadê? Aqui, ó, paramos aqui. Você vai pegar aquela citação, você vai pegar aquele dado, você vai pegar aquele contexto histórico e vai falar, tá, isso aqui que eu citei, como isso se relaciona com o tema do Brasil atual? Essa série que eu citei, da pessoa, essa música que eu citei, como ela se relaciona com o que está acontecendo hoje no Brasil quanto ao sedentarismo? Beleza? Então, vamos lá. Depois que você apresenta o tema de modo geral, você precisa trazê-lo para o Brasil atual. Gente, pensa num funil, tá? Depois que você faz uma citação geral na sua redação, a citação é geral, tá? Mas você vai afunilar. Beleza, eu fiz uma citação geral, mas agora eu vou ter que pegar essa citação e comparar ela com o tema que eu realmente tenho que falar. Que no caso é o quê? Sedentarismo juvenil no país. Beleza? Então, para toda citação ampla que você faz, depois dela, na frase seguinte, você já tem que entrar no assunto do tema de fato. Então, ó, depois da frase geral de apresentação, é preciso que você contextualize o tema no Brasil. Isso mesmo, ainda na introdução, tá? Essa ainda é uma etapa da introdução. Nessa parte, é totalmente indispensável que você aborde todas as palavras que compõem o tema. Então, por exemplo, nosso tema de hoje, deixa eu compartilhar essa guia aqui, é o sedentarismo juvenil no país. Beleza? Então, quando você for
contextualizar o tema do Brasil depois de você fazer uma citação, é muito importante que você deixe muito claro para o corretor que você está falando sobre sedentarismo juvenil no Brasil. Por exemplo, de acordo, vou começar a minha redação com uma citação geral de um dado estatístico que eu vi no texto motivador. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é 60%, né? Então, vou falar, de 6 a cada 10 brasileiros não praticam atividade física ou queimam a quantidade de calorias necessárias por semana no Brasil. Fiz uma citação. De maneira análoga a esse dado, portanto, o Brasil contemporâneo carece de discussões acerca do sedentarismo em solo nacional. Então, tá vendo o que eu fiz? Eu peguei uma citação e depois eu falo que, de acordo com isso aqui que eu acabei de falar, de maneira análoga à minha citação, o Brasil carece, ou seja, o Brasil está em falta sobre discussão, acerca da discussão do sedentarismo juvenil na sociedade. Ou seja, eu peguei exatamente o tema aqui, ó, sedentarismo juvenil, e coloquei nessa segunda frase, nessa segunda parte da minha introdução. Isso é essencial. Deixa eu compartilhar essa aqui. Então, palavras indispensáveis nessa segunda frase do seu primeiro parágrafo. Então, o que é indispensável nessa segunda parte da sua introdução? A palavra Brasil, porque o tema sempre vai ser no Brasil, sempre vai ser algo do país. A palavra atual, porque o tema sempre vai ser algo, algum problema, algum BO que está acontecendo hoje. Então, você pode usar a palavra atual, atualmente, hoje, hoje em dia, contemporaneidade, beleza? Fora todo o tema. Como assim, professora? Todo o tema. Nesse caso, é sedentarismo juvenil. Qual foi o tema da semana passada, galera? Foi a automedicação? Então, nessa segunda fase, acho que não, uso de álcool, né? Então, você falaria, por exemplo, de uma série que você viu que as pessoas usavam álcool, sei lá, Euforia, qual é o nome daquela série? Dos doidos, dos adolescentes malucos, Elite, isso. Tudo, eu amo, porque tudo de mau exemplo é Elite. Aí você começa a falar de Elite, e aí você fala de maneira análoga à ficção, né? O Brasil, aqui, ó. O Brasil atual carece de discussões acerca do alcoolismo na sociedade brasileira. Ou na sociedade brasileira nem precisa, na sociedade é o bastante, porque você já citou que era no Brasil, né? Então, é isso que você tem que fazer na sua segunda parte. Olha só, aqui como é que eu fiz, então. Aqui é um tema sobre automedicação, e eu iniciei o meu tema com a série Dr. House. Então, ó, na série de televisão norte-americana Dr. House, o protagonista é viciado em medicamentos que diminuem sua dor muscular, que são prescritos por ele mesmo. Então, essa é a minha citação geral. Eu citei uma série, foi o que eu achei, e é o que vocês normalmente acham, porque vocês estão muito ligados às séries, à música, enfim. A maioria dos adolescentes e jovens citam séries na redação do Enem e tá certo, tá? É isso mesmo. Você tem que fazer o seu dinheiro, o dinheiro da sua mãe de pagar Netflix para alguma coisa útil, alguma útil, tá? Se ela reclamar e falar assim, ei, vou cortar a Netflix, meu filho, você tem que estudar. Fala, mãe, tá doido? Não, tá doido não. Não chama sua mãe de doido não, pelo amor de Deus. Porque aí você vai falar que eu que mandei você gerar. Ai, enfim. Mãe? De jeito nenhum, sabe por quê? Porque Netflix, cara de pau, né? Isso é cínico, né? Não, porque Netflix é o meu repertório sociocultural da redação. É para usar no Enem. Você não quer que eu tire 1000? Você não está pagando meu cursinho em prosa? Aí você quer tirar? Eu te mostro o slide da professora citando uma série lá. Então, assim, argumento de milhões. Vou zerar o catálogo da Netflix para estudar para Enem, então. Iago, olha o exagero, tá? Tem que ser série, mas até Elite, que tem a
as palhaçadas, as putaria doida lá, serve, entendeu? Não é um entretenimento, a gente conversou sobre isso, não é um entretenimento vazio. Assim, até a série mais absurda, e você fala, caraca, você pode utilizar na redação do Enem para alguma coisa. Então, Iago, estuda. E zera o catálogo da Netflix, combinado? Faz os dois. Porque você vai estar estudando. Se você escutar música, você vai estar estudando. É sempre, tudo pode ser utilizado na redação do Enem. Tá? E eu amo essa desculpa. Não, eu estou vendo essa série aqui porque eu sou professora. O jovem me perguntou se ele pode citar essa série aqui. Eu estou vendo a série porque eu estou vendo se ele pode citar naquele tema mesmo, entendeu? Então, assim, é isso, galera. Aí, o que você pode fazer? Tem uma minissérie que chama Explicando, muito boa, cheia de temas. Legal, Tainanda. É aonde essa minissérie? Se for no Globoplay, é outra assinatura que você tem desculpa para dar para sua mãe. Netflix, aí, tá vendo? Você, Amazon Prime, Globoplay, Netflix, tudo, galera. Não, mãe, não. Agora minha série, a professora falou The Good Doctor. The Good Doctor só tem no Globoplay. Vou ver, Tainanda. Vou ver. E com certeza vai servir de repertório sociocultural. E com certeza, Tainanda, você vai poder citar algum episódio daquela série. É tipo Grey's Anatomy, não tem? Que sempre tem alguma coisa que você consegue citar. Porque é coisa muito, muito grande, muito, muito geral, assim. Vamos lá. Então, aqui eu comecei falando de Dr. House. Então, eu falei de um médico que é viciado em medicamentos que diminuem o dor muscular, que são prescritos por ele mesmo. Então, eu já comecei a flertar com o tema aqui, porque quando eu falei que os remédios são prescritos por ele mesmo, eu já dei, de maneira geral, a entender sobre automedicação. Aí, agora, eu parei a minha citação geral e vou contextualizar o tema no Brasil. Preste atenção. De maneira análoga à obra televisiva, tal uso de fármacos, muitas vezes sem prescrição, se faz presente na atualidade brasileira, o que torna a automedicação um problema crescente. Se você comparar para perceber, toda vez que você cita uma série, um filme, uma minissérie, uma novela, você pode iniciar a contextualização do tema no Brasil de maneira análoga à obra televisiva. Já parou para pensar nisso? Então, você faz essa citação e coloca, se for uma mídia televisiva, né, de maneira análoga à obra televisiva. Professora, e se eu citar a Constituição, eu posso falar de maneira análoga à lei? Pode. De maneira análoga ao quesito constitucional? Pode, não tem problema. Professora, se eu citei um livro, eu posso falar de maneira análoga à obra? Pode. Então, sempre. Por quê? Porque toda citação que você fizer, você vai ter que fazer uma analogia do que está acontecendo no Brasil atual. Então, é sempre de maneira análoga a alguma coisa. Beleza? E aí você fala que tá o uso de fármacos, muitas vezes pressão. Aí você pode sempre colocar, se faz presente na atualidade brasileira, o que torna um tema um problema crescente. Né? Então, você vai perceber, e se você ler redações no Time, você percebe isso também, que todas são muito iguais. Todas seguem quase o mesmo padrão e a mesma linha de raciocínio sempre é. Você sempre vai ver que no fundinho todas se parecem muito, tá? Porque é sempre assim, começa com uma citação, analogia, citação, e depois faz a frase de tese. Então, não é tão difícil quanto parece. Aqui, eu coloquei a definição do tema. Isabelle perguntou, pode usar fora da ficção no lugar de maneira análoga? Pode, Isabelle. Toda vez que eu falo um conectivo, você não obrigatoriamente pode usar, tem que usar ele, mas você pode usar algo semelhante, que você falou perfeitamente aí, o fora da ficção. Beleza? Posso falar longe das telas? Pode, não tem problema, ao invés de maneira análoga, certo? Porque aí você vai colocando a sua própria personalidade, as expressões que você gosta dentro do seu texto, se sente mais à vontade, beleza? Mas pode sim, Belle. Aqui,
eu decidi começar o meu tema com a citação de definir qual é o tema. É definição da palavra, né? Então, ó, automedicação é todo tipo de ingestão de remédios realizadas por indivíduos leigos quanto à área da saúde. Ou seja, eu comecei com a definição do que é automedicação. No tema de hoje, que é sedentarismo juvenil, você pode iniciar o seu texto falando o que é sedentarismo, tá? Então, vamos lá. A automedicação é todo tipo de injeção de remédios realizado por indivíduos leigos quanto à área da saúde. Na prática, esse problema em solo brasileiro está em ascensão na atualidade e preocupa, sobretudo, as autoridades médicas. Cara, professor, olha só, essa parte aí de contextualizar o tema no Brasil pode ser usado para sedentarismo também, né? Porque, por exemplo, vamos supor, lá no texto motivador 1, fala o que é sedentarismo. Você pode utilizar, né, da definição do que o texto te deu, mas você tem que trocar as palavras, né? Então, por exemplo, o sedentarismo é definido como a falta ou grande diminuição da prática de atividades físicas. De maneira análoga à teoria, esse problema na prática em solo brasileiro está em ascensão na atualidade e preocupa, sobretudo, as autoridades médicas. Pode ver? Então, é mais ou menos isso que você tem que fazer. Aqui, eu fiz uma citação mesmo, citação algo geral que acontece na mídia. Então, aqui, ó. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Essa frase propaganda, quem nunca, né? Ouviu? Nunca ouviu ela de forma devagar, né? Mas. Não. Né? Mas assim, já ouviu uma vez na vida. Então, professora, nossa, então eu posso começar minha redação do Enem com uma coisa simples do meu dia a dia. Sim, amor. Quem disse que a redação é tão difícil assim? Essa frase propagandística do Ministério da Saúde é comumente apresentada nos televisores, entretanto, visa a consulta médica após o malefício dos sintomas. Então, essa foi a minha citação. Nesse sentido, o consumidor é livre para comprar e consumir de maneira inadequada quaisquer tipos de remédios no Brasil, o que corrobora na intensificação da automedicação em vigor. Qualquer tipo de remédio, o que corrobora na intensificação da automedicação em vigor no Brasil. Então, comecei. Aqui já é algo meio diferente, né? Uma pessoa que não se amarra muito em padrão, mas também é uma forma inadequada. Mas se você for parar para pensar, ela da mesma forma começou com uma citação e depois, mesmo que de uma maneira mais diferentona assim, ele falou que esse problema hoje existe no país. Ó, em vigor no Brasil, né? Intensificação da automedicação. Então, ele deixou muito claro que ele está falando sobre o tema automedicação e deixou muito claro que esse problema está acontecendo hoje e no país. Olha só, aqui é caso a pessoa use um fato histórico, né? Eu não sei que fato... Por exemplo, já que sua tese você vai falar de tecnologia, você pode começar o tema do sedentarismo falando da Revolução Industrial, tá? Porque a Revolução Industrial, que começou lá no século XVIII, foi quem abriu portas para hoje a gente ter um mundo tão tecnológico. E de acordo com esse fato histórico, hoje, em decorrência das novas tecnologias que iniciaram a sua produção no século XVIII, a gente tem como resultado o sedentarismo, que é um problema do século XXI brasileiro. Entendeu como relaciona uma coisa com a outra? Aqui eu coloquei, por exemplo, na automedicação. Desde o período da colonização brasileira, a automedicação era recorrente no cotidiano das pessoas que se encontravam inseridas naquela época. Circunstâncias essas provenientes da atuação de um grupo chamado de Os Boticários, que prescreviam remédio com a promessa de curar doenças presentes naquela conjuntura vigente. Então, eu coloquei um contexto histórico aí de automedicação. De forma, aí contexto histórico. Pausa na minha citação desse contexto histórico, vou jogar o tema no Brasil atual, porque eu estou falando de um Brasil, né, do século XVI. Então, olha só, de maneira análoga, olha que chique. O fato histórico retratado nos livros didáticos, Gaston, se repete na atualidade,
Graças à negligência do poder público, em conjunto com a falta de informação de parte dos indivíduos. A questão é, isso aqui depois é a frase de tese, a gente vai falar sobre isso. Mas olha só, de maneira análoga, o fato histórico retratado no livro didático se repete na atualidade. Professora, mas você não falou, por exemplo, sobre a questão brasileira, mas já está aqui, ó, colonização brasileira. Professora, não falou de automedicação, falou aqui, ó, na colonização brasileira, a automedicação. Então, aqui já deu conta de deixar claro qual é o tema. O que faltou dizer aqui é que isso está acontecendo hoje em dia, né? Porque ele deu um fato histórico do século XVI. Então, por isso que aqui colocou, de forma análoga, o fato histórico se repete onde? Na atualidade. Então, ó, falou que é no Brasil, falou automedicação e aqui embaixo falou a atualidade. Beleza, gabaritão aí a introdução. E aí, para você fechar a sua conclusão, a sua introdução, perdão, você tem que fazer a frase de tese. Professora, como assim a frase de tese? Você pode usar uma frase de tese padrão, que é essa aqui de baixo, você pode até anotar. Portanto, é preciso analisar as causas e as consequências do problema a fim de amenizá-lo. Você pode usar, simplesmente jogar essa frase no final da sua introdução. Simplesmente, galera. Professora, é só jogar desse jeito aí? É só você jogar desse jeito aí. Só que, se você for parar para perceber, na nossa redação, a gente discute as causas do problema. No início da aula, quando a gente começou a falar do tema da semana, que é sedentarismo, eu perguntei para vocês o que causa o sedentarismo dos jovens hoje. E aí você falou, por exemplo, o uso do telefone e a pandemia, que fez com que muitas pessoas, mas você tem que focar nos jovens, né, ficassem sedentárias. Essas são as suas teses, é aquilo que você defende como causa do problema. Então, você pode fazer a sua frase de tese assim, ou você pode fazer a sua frase de tese da forma que eu vou mostrar no quadro daqui a pouco, que é colocando para o corretor, desde a introdução, sobre o que você vai tratar ao longo do seu desenvolvimento. Olha só como é que ficou a nossa introdução completa, completinha, bonitinha, do Dr. House. Lembra dela? Vamos lá, então. Vamos ver por etapas, galera. Na série de televisão norte-americana Dr. House, o protagonista é viciado em medicamentos que diminuem a sua dor muscular. Essa foi a minha citação geral do tema. Beleza? Usei uma série aqui no caso. Agora eu vou contextualizar o tema do Brasil. De maneira análoga à obra televisiva, tal uso de fármacos, muitas vezes sem prescrição, se faz presente na atualidade brasileira, o que torna a automedicação um problema crescente. Portanto, é preciso analisar as causas e as consequências do problema a fim de amenizá-lo. Está aí, de uma maneira super. Eu acho assim. Eu acho fácil. Eu sei que o que mais dá trabalho na introdução não é nem a estrutura do que você tem que fazer. Você entende o que tem que fazer. Eu acho que vocês têm a maior dificuldade de todas é pegar aquilo que você está pensando e colocar de uma maneira formal no papel. Caraca, como é que eu vou colocar essa de maneira análoga à obra televisiva, tal uso de fármacos? Puta que pariu, eu não sei. Tá vendo, Yasmin? Essa é a maior dificuldade de vocês. Como é que eu vou conseguir chegar nesse nível de escrita? Galera, esse nível de escrita, Yasmin, papo reto, é muito mecânico. Isso aí você vai tirar de ler. Isso aqui é engambelação que você não tem noção. Eu sempre penso também na minha letra. É muito gigante. Você vai diminuir essa letra, tá, Yasmin? Porque a sua introdução, normalmente você faz em até 8 linhas. Até 8 linhas de introdução. Pique ter redação gravada na cabeça. Eu sempre gosto muito longo para escrever. Pois é. Às vezes, a gente tem que mudar a nossa letra.
Eu sempre tive letra grande e redondona também. Sabe, as letras chapocona, não tem? E eu achava que eu estava arrasando com a minha letra. Quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio e eu me deparei com a redação, eu tive que fazer, eu até caderno de caligrafia eu apelei para diminuir a minha letra. Porque a minha letra era muito grande. Então, não dava espaço para eu escrever uma redação toda. Porque como a minha letra era grande, ocupava muito espaço. Então, por exemplo, essa introdução tem que caber em até 8 linhas. Na minha letra ia 15 fácil. Ia 15 linhas, tá? Aí o que eu proponho que você faça, Yasmin? Diminui a letra até você chegar num tamanho de letra que dê para encaixar isso daí em 8 linhas, que é o máximo de linhas que você tem que gastar na sua introdução, tá? Talvez você não tenha que diminuir a sua letra totalmente e fazer uma letra miudinha. Talvez nem vai precisar chegar a uma letra miúda, mas pelo menos uma letra que dê para você falar tudo que você tem que falar dentro do seu texto, não faltar nenhuma informação por falta de espaço. Yasmin, é o sacrifício que você vai ter que fazer esse ano. Eu fiz e deu certo, porque a minha redação do Enem, eu tirei 980. E se eu tivesse uma letra grande, isso jamais iria acontecer. Foi o meu desafio do ano, Yasmin, vai ser o seu desafio também. E para quem tem letra grande. Vamos lá, galera. Então, olha só. Não se esqueça do fundamental da introdução. Faça essas 3 etapas, apresentação geral, contextualização do Brasil e frase de tese, em no máximo 9 linhas. Mas eu não quero 9 linhas, vou mudar. Não quero 9 linhas. É em 8, tá? 9 linhas na cadeia. Faça essas 3 etapas em, no máximo, 8 linhas. O ideal, sabe o bonito, que eu falo, porra, arrasou, é 7. Eu amo Deus, número de Deus, né, meus amores? 7 linhas de introdução. Eu acho assim, chop. Você faz uma citação boa, você coloca o tema no Brasil, você faz a frase de tese. Em 7 linhas, você ganha o coração do corretor. Porque aí, essa uma linha que você não gastou na introdução é um argumento que você vai especificar mais no desenvolvimento, sabe? Ou é um detalhamento da sua proposta de intervenção lá no final. Então, é legal que você faça em até 8 linhas. Eu não vou sinalizar e falar bem assim, ei, essa introdução aqui está muito longa. Se você fizer 8 linhas, eu não vou sinalizar. Se você fizer 9 ou 10 para frente, né, eu vou sinalizar que a introdução está muito longa. Mas se você fizer em 7, eu vou elogiar. Vou ver? Se você fizer em 8 e não tiver nada errado, eu vou falar, bom, parabéns. Se você fizer em 7, eu vou falar, perfeito, maravilhoso, excelente. O que mexe totalmente com a nossa autoestima. A questão é, outra coisa que você tem que fazer na sua introdução. Faça pelo menos 3 frases desse parágrafo. O que é muito fácil, tá, galera? Fazer pelo menos 3 frases. Por quê? A gente não tem 3 etapas de informação, a gente não tem a citação geral, entrar no tema do Brasil e a frase de tese. Faz cada um em pelo menos uma frase, tá? Se você fizer, presta atenção, pensa comigo, se você fizer 2 frases num parágrafo de 8 linhas, cada frase vai ter 4 linhas, cara. Isso é muito grande. Vão ser frases enormes que uma vai se perder com a outra, sabe? E eu não é que eu não acho legal, não é legal mesmo uma frase de 4 linhas. Se você tem um parágrafo de 8 linhas e 3 frases, uma frase vai ter 3 linhas, e outras 2 frases com 2 linhas e meia, e é o ideal para o tamanho de uma frase. Né? Caraca, professora, como é que eu vou fazer isso em 3 frases? Fácil. Faz a citação, ponto final. Contextualiza o tema do Brasil, ponto final. Faz a frase de tese, ponto final. O modelo que eu vou passar aqui no quadro para vocês é justamente com 3 frases. Tá? É justamente com 3 frases. Então, vai se tornar cada vez mais fácil. E sempre aborde a palavra-chave do tema. Cara, isso é essencial. O seu tema fala sobre sedentarismo juvenil,
você obrigatoriamente tem que citar sedentarismo juvenil. Professora, o tema da semana foi o uso de álcool na adolescência. Você vai ter que citar uso de álcool na adolescência. Você sempre tem que citar toda a palavra-chave do tema. Combinado? Essas são as 3. Aí agora eu tenho um desafio. Como você montaria uma introdução sobre o tema uso exagerado da tecnologia? E aí? Para isso, eu quero que vocês foquem na citação geral e eu quero que vocês citam na frase, na contextualização geral no Brasil, na contextualização do tema no Brasil, porque a frase de tese pode ser essa daqui, ó. Portanto, é preciso analisar as causas e as consequências do problema a fim de amenizá-lo. Mas eu quero que esse seja o desafio de vocês, que eu vou passar daqui a pouco, que eu vou dar um tempinho para vocês elaborarem isso. Agora, eu vou para o quadro. Calma aí. Vou pegar meu celular que está carregando. Calma aí que o aluno me mandou. Ai, tadinha, Isabela não vai poder assistir a aula. Ó, eu vou pegar meu celular aqui, vou abrir a câmera no quadro para vocês terem o acesso. Não é esse aqui não. Com o tema que eu coloquei aqui. Vamos lá. Só um minutinho, galera. Eu vou tirar a câmera e o microfone aqui para passar para o celular. Agora vocês estão conseguindo me ouvir, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento. E deixa eu ver aqui, ó. Vou fixar esse aqui. Vamos lá, galera. Olha só. Aqui é o nosso tema padrão. Fixem a tela aí. E, lógico, tira print aí se você desejar. Tira print aí desse modelinho que você vai precisar dele se você tem uma dificuldade aí de fazer a sua introdução. Iago, você não vai fazer esse modelo, tá? Você já tem um bonitinho. Então, olha só. Você sempre vai começar a sua redação com a citação, e isso é totalmente variável, porque depende muito do tema. Nossa, minha vizinha da frente está vendo a minha aula aqui agora. Que vergonha, meu Deus. Citação. A citação aqui. Então, vai variar. Qual é o tema da semana? É sobre sedentarismo? É sobre uso de álcool? É sobre maternidade? É sobre mulheres no esporte? Então, por isso que não pode ser a mesma citação para todos os temas, porque todos os temas são variáveis, beleza? Então, aqui eu só coloquei citação para você saber que você tem que citar alguma coisa que esteja de alguma forma ligada ao tema. Depois que você cita, você coloca aqui, de maneira análoga a ou a alguma coisa. Vamos supor, se você citou um filme, é de maneira análoga à ficção, de maneira análoga ao filme, de maneira análoga à sétima arte. Gastou agora, hein? Gastou, hein? De maneira análoga à ficção. Professora, eu comecei o meu texto com a Constituição Federal. Então, de maneira análoga às leis.
de maneira análoga ao viés constitucional. Professora, eu citei um livro, então de maneira análoga à obra, de maneira, entendeu? De maneira análoga à literatura. Então depende muito do que você vai colocar aqui. Professora, eu fiz a definição do tema. Então, de maneira análoga à teoria. Ou de maneira análoga à definição. Pode ser também, beleza? Vamos lá. De maneira análoga a tal coisa, vai depender do que você colocou, o Brasil contemporâneo carece de discussão acerca do... Aí você vai colocar o tema aqui. Então, olha só, vamos supor. Sedentarismo, vou começar com a minha citação. Sedentarismo se consiste na falta de atividade física praticadas diariamente por um cidadão. De maneira análoga à teoria, o Brasil contemporâneo carece de discussão acerca do sedentarismo juvenil no país. Eu coloquei exatamente o tema, tá? Então, o Brasil contemporâneo carece de discussão acerca do sedentarismo juvenil no país. Logo, dois fatores terão de ser analisados. Aí, essa aqui, galera, é a frase de tese que você justamente coloca as causas que você apontou. Você não falou para mim que a causa do jovem ser sedentário hoje é o uso do celular e a pandemia? Pandemia do coronavírus. Aqui eu vou colocar de maneira análoga à definição. E aqui eu vou colocar sedentarismo juvenil do país. Aqui você coloca o tema e aqui você coloca suas teses, tá? Então, olha só como é que ficou a nossa introdução. Sedentarismo se consiste na falta de prática de exercícios físicos diariamente por um cidadão. De maneira análoga à definição, o Brasil contemporâneo carece de discussão acerca do sedentarismo juvenil do país. Logo, dois fatores terão de ser analisados: o uso do celular e a pandemia do coronavírus. Lindo, velho. Perfeito. E o melhor de tudo é fácil, tá? Então, galera, você pode fazer a sua introdução dessa forma aqui. Professora, vamos lá, vamos pensar em tudo mesmo? Se a gente for falar do uso de álcool, que foi o tema da semana passada, será que eu consigo colocar dentro desse padrão? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Aqui é no papelzinho meu, galera. Aqui eu... Vamos lá. O que vocês colocaram como causa do uso do álcool? E aí? Falem aí para mim no chat para a gente completar esses dois espaços em branco. Relembra aí o que você colocou na sua redação como causa do uso do álcool. Ou seja, por que as pessoas começam a beber? Fazendo favor. Semana passada vocês falaram um monte. Vou até deixar o quadrinho em branco para quem não tirou print. As pessoas usam isso, fuga da realidade. Mais um, galera. Obrigada, Tainanda. Mais um. Fácil acessibilidade. Perfeito, Iago. Então, olha só. Vamos supor que eu começo a minha redação citando a série Elite. Na série Elite,
da plataforma Netflix, durante a trama, são presenciadas cenas em que adolescentes e adultos consomem de maneira exagerada bebidas alcoólicas. Essa foi a minha citação. De maneira análoga à ficção, podia ser, por exemplo, de maneira análoga à série, de maneira análoga, enfim. De maneira análoga à ficção, o Brasil contemporâneo carece de discussão acerca do uso do álcool na sociedade. Logo, dois fatores terão de ser analisados: a fuga da realidade e o fácil acesso. Perfeito. Não tem erro nenhum nessa introdução. Então, galera, a única parte mais difícil que você... Porque aqui são tudo bloquinho que você tem que preencher com palavras simples. A parte mais difícil dentro desse parágrafo aqui é você narrar, né, uma série e você fazer a sua citação. Deixa eu ver aqui a pergunta no chat. Daria para falar da influência midiática, já que tem a série como citação? Com certeza, Yasmin. Aí você falaria. Por exemplo, você quer falar do fácil acesso. Aí você fala, porque sempre são duas causas que você tem que citar, né? Então, ó, logo, dois fatores terão de ser analisados: a influência midiática e o fácil acesso. Fácil, Yasmin? Deu para pegar? Pessoal aí, tranquilo? Salvou a vida de vocês? Arrasou. Então, gente, não é um bicho de sete cabeças, tá? E esse modelo de introdução sempre dá certo, tá? O que você tem que fazer, então, que é a sua missão, porque você não pode ter tudo de mão beijada, senão a sua redação vai virar um robô, né? E isso não é legal, é ver qual citação, qual, né, se encaixa melhor ali no início do texto. O que eu sou extremamente contra é falar o seguinte: olha, gente, para toda a redação que você fizer, você vai começar com essa citação de Rousseau. Aí eu não acho legal, tá? Como é que uma citação dá para falar sobre qualquer tema? Desconfia, né? Então a citação sempre vai variar. E depois ali, tudo que está de preto, você pode fazer de forma física, tá? Fixa, perdão. E os buracos aí sempre vai variar de acordo com o tema, de acordo com a tese, de acordo com a sua citação que você colocou. Contrato social clássico. Sim, Yasmin, clássico. Eu acho que é uma das únicas, assim, que é chavão mesmo, tá ligado? Que é bem, bem geral. E eu gosto de contrato social, sabe? Esse que é meu mal, que eu gosto. Galera, é bem coringa. E esse não tem como negar, velho. Aí eu sempre fico bem, porque eu não gosto muito de padrão, não tem? Aí eu sempre fico assim, caraca, esse moleque tá usando contrato social. Vou tentar pegar ele no pulo para falar bem assim, ih, você não usou de uma maneira legal, viu? Você quis usar um modelo coringa, mas não ficou bacana, mas sempre fica bom. Eu nunca posso falar um pio mal de contrato social, cara. Eu fico puta. Mas que bom, né? Que bom que dá certo. Vamos lá. Aí agora eu quero fazer o seguinte. Tema, aquecimento global. Citação, Coringa. Sim. Aqui. Mas sério, Iago, tem gente que faz isso. De tipo assim, no filme Coringa dos estúdios DC, Arthur Fleck, o Coringa, é um personagem extremamente revoltado com a sua realidade social.
Se Arthur Fleck vivesse no Brasil atual, a sua condição psíquica ainda seria de revolta, tendo em vista o uso do álcool na sociedade. Mano, você acha que a galera você acha que o pessoal não dá um jeito de se citar com ela? Tudo, velho, muito engraçado. Eu falei, caraca, o Coringa ia ficar doidão porque os outros bebem cerveja? Caraca, exagerou muito, velho. Coringa não. Pô, imagina, eu tô lá bebendo minha cervejinha, né? Ouvindo o Zeca Pagodinho de boa, e chega um Coringa na vida e fica puto, sai matando todo mundo porque me viu usando álcool, entendeu? É uma coisa tipo assim. Não, cara, o Coringa não ia ficar puto eu tomando minha cerveja, meu vinho no final de semana, não, você exagerou. Exagerou muito, foi muito longe. Por isso que eu tenho bronca com isso, entendeu? Mas as pessoas são bem criativas. São bem criativas. É complicado. A obra Utopia, também, de Thomas More, ela também é clássica de introdução. Tipo, na obra Utopia de Thomas More, ele descreve uma sociedade perfeita e que seu funcionamento social não tem nenhum problema. A obra retrata justamente o contrário da população brasileira, tendo em vista que o uso do álcool torna a sociedade torna a sociedade brasileira um corpo imperfeito. Ao contrário, né, do livro de Thomas More. Aí eu fico tipo, é só uma cervejinha. Eu sempre vejo o príncipe também, sempre tem que os fins justificam os meios. Dá para usar isso em tudo, se você quiser. Dá, Iago, dá mesmo. Porque, cara, o tema sempre é um problema e o tema sempre mostra que a sociedade é imperfeita. E o Thomas More, em Utopia, mostra uma sociedade perfeita. Aí você sempre fala assim, pô, mas essa de maneira análoga à ficção, o contrário acontece no Brasil, tendo em vista que é uma nação imperfeita, porque acontece o exagero de álcool entre jovens, entendeu? Então dá para jogar em tudo e eu vou fazer o quê se tá certo? É triste a vida do professor, tá? Na moral, é triste. É triste. Vamos lá. Agora vocês têm missão. Aí, a missão. A missão é essa. Cadê? Aqui, ó. Fixa aí o negócio, certo? Vamos praticar? Como você montaria? Como você montaria uma introdução sobre o tema o uso exagerado da tecnologia? E aí, galera, como é que você faria isso? Se você pegar um tema assim do nada. Vamos lá. Qual citação geral você usaria? Como que você contextualizaria? Ó, jogador número 1. Como é que é essa série aí, Aline? Me fala, você consegue... É um livro e um filme. É sobre... Se passa numa realidade não paralela, no futuro, e que a população, tipo, a população está afundada em guerra, fome, miséria, e aí criaram um jogo em que esse jogo é uma utopia de realidade virtual, e aí as pessoas eles saem, tipo, eles usam esse jogo para viver a vida lá naquela vida perfeita, enquanto a realidade deles tá acabando. Tipo, eles vivem amontoados de, tipo, é um trailer em cima do outro, parece um lixão, mas quando eles usam óculos, a realidade sim, eles estão naquele mundinho perfeito. Eles vão na escola lá, eles trabalham lá, eles podem escolher a aparência. Legal. Pô, com certeza dá para usar. Mavi pensou em Black Mirror. Qual episódio você falaria... não, Belle Époque. Como que você falaria da Belle Époque? Maria Vitória? Manu, então, eu pensei na Belle Époque porque a gente pode citar, por exemplo, a Belle Époque foi um momento onde teve várias inovações, principalmente na tecnologia. O avião, por exemplo, a bicicleta, o telefone. E aí eu pensei que eu podia fazer uma alusão histórica dentro dela. Perfeito.
você pode citar que lá na época da Belle Époque foram conquistadas, né? Aliás, foram criadas várias conquistas no ramo da tecnologia. E para a época, isso significou um avanço social. Aí você fala, de maneira contrária ao pensamento da época, hoje, apesar de ajudar muito a tecnologia, existe um malefício, como, por exemplo, o uso exagerado delas. Pode fazer dessa forma, vai ficar muito bom. Yasmin, qual app de Black Mirror você pensou? Eu pensei no primeiro episódio, mas pode falar, Yasmin. Então, mano, na verdade, eu acabei pensando de uma maneira mais geral mesmo, né? Assim que eu li o uso exagerado da tecnologia, como a maioria dos episódios, na verdade, todos, né, são pensados nisso, nessa base, de uma forma que a gente usa a tecnologia que transcende, assim, o que a gente tem na nossa realidade mesmo. Só que eu acho que eu teria um pouco de dificuldade de fazer uma comparação com a atualidade, com a nossa realidade, né? Até porque os casos de Black Mirror são muito aleatórios, assim, muito longes, mais exagerados, né? Perfeito. Inclusive, Yasmin, você está certíssima, porque você pode usar a série, tipo, falando de uma maneira geral. Por exemplo, ó, a série Black Mirror da plataforma Netflix, em seus episódios, sempre relata como a tecnologia vai dominar a vida do cidadão de maneira completa. De maneira análoga à ficção, por mais que o Brasil não esteja ainda na realidade de Black Mirror, não é algo muito distante, tendo em vista que o uso exagerado da tecnologia cresce cada vez mais no país. Bota fé? Então, assim, você pode muito bem, perfeito, usar Black Mirror, sim. Quando você citou uma série, galera, que tem muitos episódios, como, por exemplo, Grey's Anatomy, Black Mirror, Black Mirror não tem muito, não, mas enfim, você pode tanto falar da série de uma maneira geral, como eu falei agora, ou de um episódio específico, tá? Não tem problema. Mas arrasou, Yasmin. A Ana falou assim: Revolução Industrial, blá, 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 blá. Em consonância a esse fato, no Brasil atual, o uso da tecnologia está cada vez mais inserido de maneira exacerbada na sociedade. Diante disso, é necessário analisar como... Blá, blá, blá. Perfeito, Ana. É isso aí mesmo. Mais alguém, galera? Quer dar alguma sugestão? Aqui, eu montei dessa forma aqui, pensando com Ana, né? Falando da Revolução Industrial. Olha só. A Revolução Industrial que aconteceu na Europa no século XVIII mudou a visão e manuseio mundial com relação à tecnologia. Nesse sentido, no Brasil, no século XXI, é muito importante essa transação, galera, porque você fala da Europa do século XVIII. Então, você tem que falar o quê? Europa, Brasil, 18, 21. Então, são coisas muito sutis que às vezes a gente nem percebe que aconteceu, mas essa transição de espaço e tempo, principalmente quando você cita outro país, ou outro século, ou outra década, essa transição é muito importante, tá? Europa, aí eu fiz questão de colocar Brasil. Século XVIII, eu fiz questão de colocar século XXI. Não coloquei nem a atualidade. Eu poderia colocar a atualidade, mas eu quis fazer uma transição muito direta. Nesse sentido, no Brasil, no século XXI, essa visão e manuseio, infelizmente, resultou em um uso exagerado de recursos digitais no cotidiano, surgindo o problema do vício. Logo, é preciso analisar as causas e as consequências desse entrave a fim de amenizá-lo. E aí, nesse caso, eu usei a frase de tese que é padrão. Vamos voltar para o quadro. Olha só. Cadê meu quadro? Ih, acabou o quadro? Peraí. Deixa eu ver. Será que acabou o meu celular? Não, tá aqui. Ó. Fixar. Ah, eu tenho que tirar aqui do negócio. Peraí. Gente, tá aqui, voltamos. Olha só. Meu Deus, como eu estou. Já passou, já. Minha voz foi momentânea, assim. Vamos lá, galera. Preste atenção. Olha como é que a gente pode fazer
a introdução aí do vício em tecnologia. A Revolução Industrial, que aconteceu na Europa no século XXI, mudou a visão e manuseio mundial com relação à tecnologia. De maneira análoga ao fato histórico, o Brasil contemporâneo carece de discussão acerca do uso exagerado das tecnologias. Logo, 2 fatores terão de ser analisados. Aí eu colocaria a causa 1 do uso exagerado, a comodidade, e a causa 2, o algoritmo. Né? Vocês não sei se vocês já perceberam, mas o algoritmo faz a gente ficar viciado, porque o algoritmo percebe o que a gente gosta, né, de ver. O meu é sempre vídeo de bebê se ferrando, caindo, né? Sem machucar. E de cachorro. Sempre assim. E quando você vai, por exemplo, no seu Reels, ou naquele mosaicozinho do seu Instagram, e maquiagem também. Sempre tem algo que você gosta. Galera, aquilo te prende. Aquilo te prende. E aquilo não é aleatório. É sempre de acordo com o que você escuta, porque ele tem seu microfone, de acordo com o que você fala, de acordo com o que você acessa. Então, eu vou falar, por exemplo, de comodidade e algoritmo. Então, vamos lá. Ficamos assim. A Revolução Industrial que aconteceu na Europa no século XVIII mudou a visão e manuseio mundial com relação à tecnologia. De maneira análoga ao contexto histórico, o Brasil contemporâneo carece de discussão acerca do uso exagerado da tecnologia. Logo, 2 fatores terão de ser analisados: a comodidade e a questão do algoritmo. E eu fechei a minha introdução. Galera, ótimo, né? Peraí, deixa eu tirar aqui, então. Sair da chamada. Tirei o quadro. Galera, vamos lá. Entenderam como é que se faz uma introdução? Acharam difícil fazer uma introdução? Eu acho que a redação do Enem, ela não é difícil, só que vai acumulando coisas que você tem que fazer. Por exemplo, a gente viu que a introdução tem 3 etapas de informação, né? Citação, contextualização do tema do Brasil e frase de tese. E aí, quando na semana que vem a gente for ver o desenvolvimento, por exemplo, vão ser mais 4 novas etapas. Entendeu? A gente vai fazer tópico frasal, explicação da tese, citação e consequência. Então, isso vai acumulando coisas que a gente tem a obrigatoriedade de fazer dentro do texto. Mas eu espero que vocês tenham entendido a introdução. Eu espero que o tema da semana, que é o sedentarismo, por exemplo, a sua introdução já esteja, pelo menos, na ideia dos 3 pilares fundamentais dele. E que qualquer coisa que você queira me perguntar, você vai lá no meu privado. Pode perguntar no grupo, mas normalmente vocês são tímidos, né? Você vai lá no meu privado e vai me perguntar. Nem que seja tipo assim, professora, leia essa minha introdução para ver se tá bom. E, galera, tira a dúvida mesmo, tá? Não fique com vergonha de falar comigo, não fique com vergonha nem de falar no grupo, porque às vezes quando você coloca o seu parágrafo lá, outras pessoas podem ver também, e tá todo mundo no processo de aprendizagem, assim como você. Eu sempre gostei do prosa, agora, por exemplo, nessa questão da pandemia, se afastou um pouco, mas quando a gente tinha um prosa presencial em Cariacica, na Serra, nossa, a galera lia a redação lá na frente e fulano falava, tipo, olha só, pô, isso aí não ficou legal não, fulano, eu trocaria por tal coisa. Porque a gente tem que ter essa questão de familiaridade um com o outro. A gente está no mesmo barco, a gente tem o mesmo objetivo e acho que a gente tem que se ajudar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que a aula de hoje tenha sido útil e proveitosa para você. Arrasa no tema da semana no quesito introdução. E aí, na semana que vem, além da sua introdução,
o seu desenvolvimento também vai estar bem melhor, porque a gente vai falar sobre ele. Beleza, galera? Encerramos por aqui. Vou disponibilizar daqui a pouco a videoaula no YouTube, mando o link, tá? Um beijo. Tenham uma boa noite. Para quem eu vou ver amanhã, até amanhã. Fiquem com Deus e qualquer coisa eu estou à disposição. Tá bom? Beijo e tchau, tchau, galera. Nada.